Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul com as notícias e os comentários do nosso elenco aqui de bancada. Hoje estamos quase todos. A menina Jéssica ainda continua em férias e eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe que as nossas discussões, nossas bateções de boca, eu achei café pequeníssimo perto do que aconteceu no STF. Esse programa virou encontro de freiras. Esse programa é um encontro de freiras. Não pode ser freiras e padres. Eu liguei no meio das minhas pernas água com um banco aqui. Acho que bárbaro. Não, olha, não é. Desculpa, senhores telespectadores. Vamos retornar ao assunto do dia, que foi o embate no STF entre os ministros daquele tribunal. Horrível, Gilmar Mendes e Barroso. Olha aqui, nós todos estamos com uma auréola na cabeça, não é verdade? Com certeza. Ai, com certeza. Que coisa horrível que aconteceu Bando de bagaceiros. hoje. Exatamente, mas tudo começou com Gilmar Mendes, que começou a criticar e criticou alguns ministros, criticou a forma como a ministra Carmen Lúcia vem conduzindo e vem colocando em pauta determinados processos. E lá pelas tantas ele também criticou o Barroso, que aí deu o troco na mesma hora. Mas assim, de uma forma incontrolável, ele estava incontrolável, ele estava dizendo tudo o que ele pensava e ele não queria nem saber. Ele chamou o Gilmar Mendes de psicopata. Disse que ele era ruim, que ele só tinha palavras de ódio, que era impossível conviver com eles, que era um fardo conviver com ele para todos os ministros da corte. Mas enfim, foi horrível, tanto é que a ministra Carmen Lúcia teve que suspender a sessão, porque não deu para segurar. Não. É como se assim, acaba o programa Atualidades. É mais ou menos o que eu precisaria fazer, mas Agora, eu não posso porque eu tenho um compromisso com os senhores, né? E com a casa também, mas às vezes dá vontade de dizer assim, suspenso, a gente continua a sessão amanhã. É ou não é, Mário Barcelos? Com certeza. Tu me dá toda a força, né, Mário Barcelos? Com toda a razão. Muita bagaceirice. Muita bagaceirice. E agora como é que fica, José? Vai ter a votação amanhã? Não vai ter a votação? Não teve hoje sessão? O que vai acontecer? Vai ter a votação amanhã do pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, que também será julgado na próxima semana pelo TRF4 e ser julgado e a condenação será mantida, Sim, isso é certo. Mas, se for por unanimidade, então ele poderia ser preso. Mas, como eles conseguiram colocar em pauta no Supremo o habeas corpus preventivo, então amanhã é que a gente vai saber se ele vai poder ser preso ou não. É sempre bom lembrar, ontem fomos alertados por uma telespectadora, que é diferente, o Lula não pode concorrer na próxima eleição porque ele está inelegível, porque ele está enquadrado na lei da ficha limpa, e se ele será preso ou não, nós precisamos então agora aguardar o julgamento do STF amanhã. Mas se for dado o habeas corpus para o ex-presidente Lula, isso vai ser um caos dentro do judiciário, não é mesmo, Gustavo? Uma vergonha, né? Acabou a justiça. Acabou a justiça brasileira, acabou. Porque o que vai acontecer? Nós vamos ter que adotar o que aconteceu com o caso Adriana Anselmo. Por exemplo, a dona Adriana Anselmo, quando ela recebeu aquela benesse de ser mandada para casa pelo STF, sob o argumento que tinha que cuidar das crianças, dezenas, centenas, milhares de pedidos entraram. Sabe onde estão esses pedidos? Debaixo dos fundilhos de algum burocrata nos tribunais que sentaram em cima e não julgam. Então, assim, dizer que a justiça é cega, que é igual para todos, não é. A justiça no Brasil está se encaminhando para ser uma justiça de quem tem dinheiro, ponto. E o dinheiro não compra grandes advogados, o dinheiro vai comprar, infelizmente, é a ética da justiça brasileira. O que a gente está vendo é algo constrangedor. Porque sabe o que vai acabar acontecendo? Vão criar o caminho das pedras. Todo e qualquer condenado em segunda instância vai entrar com um pedido igual. E não vai ser preciso pagar advogado caro, não. Um advogado bem informado vai conhecer o caminho das pedras e vai fazer igual. Que é público e notório, será público e notório. Aí chega lá
alguém vai sentar em cima do processo. Quantos processos de mulheres pedindo liberdade e em caso análogo a dona Adriana Anselmo estão hoje dormindo nas gavetas? Então, o medo que eu tenho é que a decisão de amanhã acabe com a justiça no Brasil. Hoje mais cedo... Perdão. Desculpe, não, bem da verdade, continuar. Só para a gente deixar claro também, a presidente Carmen Lúcia, ela não colocou em votação o pedido, a análise da condenação, se pode, depois de condenado em segunda instância, já cumprir a pena. Não é isso. Ela colocou em votação o habeas corpus do ex-presidente. Mas o habeas corpus do ex-presidente traz no seu mérito exatamente isso e abre um precedente. Vai criar o precedente. Exatamente. Todo mundo vai entrar com o mesmo pedido com base nesse precedente. E aí vão dizer, mas não pode sentar em cima, porque foi dito que, como é um caso de repercussão nacional, internacional. E a repercussão, ela é fator determinante. E a habeas corpus tem prioridade, é urgência urgentíssima. Por isso que ela teve que colocar. Então também, ela teve que colocar. Exatamente. Aí o que vai acontecer? E os outros milhares de habeas corpus que vão entrar no rabicho desse, vão ser julgados com essa velocidade? O Joaquim Barbosa disse numa discussão com o Gilmar Mendes, o senhor vai acabar com a justiça brasileira. Ora, o Gilmar Mendes está indo bem, viu? O Luiz Roberto Barroso, entre as coisas que ele disse, eu até anotei porque é uma frase maravilhosa. Me deixa fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência vir aqui fazer um comício cheio de ofensas e grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, nenhuma ideia. Vossa Excelência só ofende as pessoas. Exato. E eu contei só um pedacinho que eu achei lapidários. Posso assinar embaixo do que disse o... eu também tem razão. O Brasil inteiro está assinando embaixo do que disse o ministro Barroso. E que bom que teve alguém com fundilhos lá que peitou o Gilmar Mendes. Não, ele foi mais, ó. Porque ele atacou a ministra, a presidente Carmen Lúcia, atacou o Fux, atacou todo mundo, ele vinha atacando todo mundo, ele atacou o Marco Uma outra frase, para engrossar mais o caldo aqui. Vossa Excelência, disse o ministro Barroso a Gilmar Mendes, nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para este tribunal, uma desonra para todos nós. Esse temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desonra este tribunal. É muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência. Não tem ideia, não tem nenhum patriotismo, está sempre correndo atrás de algum interesse. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Estamos no Supremo Tribunal. A maior casa da magistratura brasileira, que é o Supremo, que vocês estão falando aí com tanta ênfase, e o que disse, evidentemente, o ministro Barroso, que é atualmente é o mais ponderado, mais lúcido, mais culto, porque ele usa das palavras com uma fluência de uma semântica realmente fantástica. E esse Gilmar Mendes, todo mundo já conhece, ele tem que ser empinchado, ele tem que sair dali, ele tem que ser retirado do Supremo Tribunal, porque ele realmente calcado em tudo isso que já disse o Joaquim Barbosa, que aliás pode ser candidato à presidência. Ele está quase que aceitando o convite, não vai ganhar, mas vai ser candidato, isso vai ser ótimo, porque teremos outras personalidades. O PSB hoje divulgou uma nota. Pressionando. E eu digo a vocês com toda certeza, nós estamos vivendo, eu já disse diversas vezes, falo todo dia na Rádio Pampa a mesma coisa, nós estamos vivendo um momento gravíssimo na história brasileira. As pessoas não entendem. O presidente dos Estados Unidos chama-se Donald Trump. E daí? Daí ele é um homem de direita.
Ele é um homem de direita, entendam o que eu quero dizer. Quando, em 1974, etc., não me lembro exatamente o ano, quando Carter assume a presidência dos Estados Unidos e o Brizola, que tinha sido mandado embora do Uruguai, ele tinha 5 dias para ir embora, terminar com os negócios embora, como é que vai fazer isso? Ele passa de frente à embaixada americana e chega, eu sou fulano de tal e eu quero pedir asilo político, quero ir embora para os Estados Unidos. Aí, foi para a mesa do Carter e o Carter deu para ele imediatamente. Então, o presidente dos Estados Unidos é a figura mais importante nesse regime. Se tiver que pender o Brasil para a direita ou para a esquerda, ele vai pender para a direita, digo a vocês. Eu quero pedir licença para vocês para fazer um registro, embora tardio, mas hoje foi um dia que eu desde manhã, desde a parte da manhã até vir para a televisão, eu fiquei fora de qualquer outra coisa que não fosse a Federação, onde o prefeito Nelson Marquesan fez a sua palestra e outros compromissos. E passou por mim, e talvez tenha passado por muitos dos senhores, o falecimento da Ruth Regina. A Ruth Regina faleceu, foi enterrada, foi cremada às 15 horas desta quarta-feira. Eu não soube só no final do dia. Para quem não sabe, ela tem ela tem um histórico maravilhoso. Ela foi uma radialista, uma mulher que cantava também brilhantemente, gostava de cantar. Foi uma mulher que participou da inauguração da TV Piratini e participou de outros grandes momentos, tanto do rádio quanto da televisão no estado do Rio Grande do Sul. E eu talvez nunca tenha comentado aqui, a Ruth Regina assistia todas as noites o nosso programa. Legal. E normalmente ela me mandava um WhatsApp, me mandava um Messenger, e eu até sabia que ela não estava bem de saúde, mas nunca quis ser indiscreta, nunca perguntei. E qual foi a minha surpresa e tristeza hoje quando eu vi, não só no site do colega Felipe Vieira, mas antes o Araújo Júnior, que foi colega dela também. Talvez muitos dos senhores não conhecessem a pessoa dela, a fotografia dela, mas a voz dela. Certamente muitos de nós conhecemos e vamos sentir muitas saudades. Ela era uma pessoa muito legal, uma excelente profissional, uma pessoa que fez história na rádio e na televisão, né, Marco? É verdade. Convivesse com ela e com o Zé Maurício. Zé Maurício Pires Alves, que já faleceu também, né? Muito tempo atrás, o Zé Maurício era uma figura, aquele jeito dele, assim, todo expansivo, e estava rindo. Então, se eu não me falha a memória, ele era carioca, né? Ele veio para cá na inauguração da TV Piratini, que trouxe grandes homens de televisão que haviam sido formados na extinta TV Tupi, Canal 6, lá do Rio de Janeiro. E a Ruth Regina casou com ele, estavam casados. E eu me lembro dela fazendo radioteatro, ela participou do Clube do Guri, ela começou a carreira dela como cantora no Clube do Guri, o mesmo deles Regina. Com Ari Rego, com todas essas personagens. Ela também era uma pessoa querida, uma mulher de respeito, sabe? Aquelas pessoas que impunham, né? Pelo seu talento, pela sua ousadia, pela sua fala, pelo seu riso, pela riqueza do seu vocabulário, né? Então, você tem razão, vai fazer muita falta. Os nossos respeitos aos familiares, às filhas, aos genros, aos netos, pela passagem da Ruth Regina. Uma pessoa que vai deixar muitas saudades para aqueles que a conheceram, porque ela era uma pessoa realmente excepcional. Os grandes locutores do passado tinham uma marca registrada, né, Marta? A gente lembra Heron Domingues, esses todos tinham voz. Eles tinham uma assinatura, né? Assinatura. Eles tinham uma assinatura, eles tinham um bordão. O Jatobá. É a assinatura na voz. Você ouve e sabe quem é. Eu costumava dizer isso. Costumava dizer isso dos grandes guitarristas. Você ouvia a guitarra do Eric Clapton, sabia que era Eric Clapton. Você ouvia Mark Knopfler, sabia que era a guitarra do Mark. Você ouve B.B. King, ouve. Você não precisa saber quem está, nada. Você ouve o som, sabe quem é. Os grandes locutores, você não precisava saber quem estava falando. Você ouvia, esse é o fulano. Sabia quem era, a marca registrada. E outra coisa, identificava a rádio. O Antônio Augusto. O Antônio Augusto do esporte. O nosso Antônio Augusto do plantão de estúdio. Foi o cara que criou o plantão de estúdio no Brasil, né? O Antônio Augusto é o pai desse plantão de estúdio.
É um cara... Não é saudosismo, gente. Tem gente que diz assim, são os velhos, ficam lembrando. Não, isso é a história da comunicação no nosso estado. Rui Carlos Osterman, que beleza ouvir o professor falar. Eu sou velho mesmo. Eu tenho até a carteirinha que as pessoas tem jovem. Isso é história, gente. Isso é para não pagar. Eu tenho carteirinha de estacionamento de velho, eu sou velho. Mas ser velho não significa na idade. Sim, eu já disse aqui várias vezes, vou repetir. O tempo vai levar o meu corpo, nunca a minha cabeça. Azar, guri. Olha aqui, ó. Paulo Rigon sobre o assunto. Não começa, Magda, a só tá vendo. Tá, mas não replica. É porque eu me sinto tá bonita com aquele cabelo que as telespectadoras gostam. Esqueci de dizer, uma que não gosta como tu emplasta a cabeça. Isso é coisa do Jorginho Costa. Pois é, o teu cabelo tem que ser solto. Faz volume, amigo. Não, e o pior é que eu descobri que aquele shampoo agora pararam de fabricar. Qual o shampoo? O shampoo pode fazer jabá aqui? Pode, porque isso é um shampoo da Natura especial para cabelos brancos. Não, mas tem muitos outros. Da Natura pode ter parado de produzir. Mas esse em especial... Não, tem um importado maravilhoso. Um brilho. Tá. Sim, deve ter outros que façam a mesma coisa, mas aquele parar de fabricar. Uma pena. E as minhas chances... Mas compra dos outros. Ah, Magda, pô, que coisa. Mas isso aí é para usar de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, não é para lavar a cabeça todos os dias com ele. Sim, eu sei. Então, senão vai ficar azul. Vai ficar do azul da camisa. Foi orientado pelo meu guru lá, o Jorginho Costa. Encontro no centro uma moça muito bonita, Denise. Ela, que prazer conhecer, veio me deu um beijo e tal. Daí eu retribuí o beijo. Eles dão um beijo no Vitorino. Não. Até logo. Ela mandou um beijo, viu, Denise? Denise, linda moça. Tá recebido, viu, Denise? Mas assim... Uma moça muito bonita. Paulo Rigon, de Porto Alegre, a respeito do que estávamos falando, mais vocês, né? Pessoal, não estou gostando muito disto tudo. Agora a coisa está começando a cheirar mal. Agora eu acho que vai virar falando mesmo. Aqui há tempo. Boa noite. Cada vez mais sou monarquista. E meus confrades vejo que sabem debater e defender a volta do Império Brasil. O rei já teria tirado metade do Congresso e desses juízes corruptos. Abraços, Daniel Coelho. O Marcos de Porto Alegre está indignado. Boa noite, Carla e bancada. Mais uma vez me envergonho de ser brasileiro, pois o país e seus governantes nada têm a oferecer ao povo. Só querem cobrar altos impostos, pois se paga para tudo. E agora o STF conseguiu dobrar a senhora Carmen Lúcia a votar novamente a prisão em segunda instância. E aí o texto dele é longo e ele faz uma colocação importante em tempo. O auxílio moradia que seria julgado vai cair no esquecimento ou não? Marcos de Porto Alegre. Bem bom alerta. No esquecimento não vai cair, mas que os juízes, os beneficiados pelo auxílio gostaram da pauta. Adoraram, estão comemorando essa bagunça feita lá pelo Luiz Brasco diz a mesma coisa. Aliás, eu estava ouvindo pela internet, monitorando uma emissora pela internet, uma emissora de São Paulo, eles conseguiram gravar alguma coisa da saída da sessão. A segurança do STF teve que intervir, porque o Barroso ia quebrar a cara de Gilmar no corredor. Porque o Gilmar não conseguiu falar no final, quando a presidente encerrou a sessão, cortaram o microfone. E ele não conseguiu falar. Sim, mas quando eles estavam... O Barroso está furioso. É porque eles saem por um mesmo... Sim, mesmo por trás. O Barroso não está levando desaforo para casa, não. Aquele negócio que o Marco Aurélio deixa para lá... O Barroso disse que todo mundo gostaria de ter dito que o Gilmar Mendes. O Barroso partiu para dentro, mas no corredor de saída ele queria partir para dentro. E um rapaz de uma emissora de rádio de São Paulo, não vou fazer propaganda aqui, até porque não tem em Porto Alegre, o rapaz conseguiu gravar. Gente, foi feio o negócio. Não. A segurança interviu e segurou, porque o Gilmar deu um passo para trás e o Barroso foi em cima dele e a segurança segurou. O Barroso ia dar uma biaba na cara do Gilmar, o Gilmar ia dormir 2 dias. Eu ia adorar isso. Boa noite, Magda. A discussão no STF foi feia. Eu não gosto do assunto. Atenção, por favor. O nosso telespectador Manuel Azevedo acha feio o que aconteceu no STF. Gente, vamos respeitar, a cara está lendo uma coisa. Mas, se pensarmos num todo, eu prefiro ter essas discussões, pois se você não discutir com o Gilmar Mendes, significa que você compactua com as suas ações. Então, mesmo patético, esta discussão veio em uma boa hora para o povo brasileiro. Exatamente isso. Foi horrível. Em termos de instituição e de nível da instituição, foi horrível. Mas alguém precisava parar o Gilmar Mendes e ele recebeu o troco exatamente o que ele merecia naquele momento. E o ministro Barroso disse para ele, com todo aquele juridiquês, enfim, e até saindo muito juridiquês, o que todo mundo pensa, o que todo mundo gostaria de dizer.
Sabe, isso não deu. O senhor está aqui só ofendendo as pessoas, o senhor já ofendeu todo mundo. Daí ele pergunta, cadê a ideia? Cadê a ideia? O que se constrói desse teu discurso? Nada. Mas assim, o Gilmar Mendes, por incrível que pareça, tem gente que acha ele inteligente, um grande constitucionalista. Ele é uma ameba. Eu tentei ler um livro dele, puro proselitismo. Não fui até o fim, puro proselitismo. Ele se acha o bambambam. O senhor Gilmar Mendes, que foi para o STF indicado pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, vamos deixar bem claro, dar nome aos bois. Ele era amiguinho pessoal do senhor Fernando Henrique Cardoso, do pessoal do PSDB, foi advogado-geral da União por indicação do senhor Fernando Henrique Cardoso, depois virou ministro do STF, presentinho que ele ganhou do Fernando Henrique Cardoso para se acomodar na vida. E aí começou a, digamos assim, mostrar as unhas no STF. Primeiro ele se acha o bambambam, o que não é verdade. É um constitucionalista de razoável para medíocre. Não é sequer bom. Vamos deixar bem claro. Leia os livros desses que vocês vão ver. Se tiverem paciência. Eu cheguei a 15, 20 páginas e larguei de mão. É puro proselitismo. É prosopopeia, flácia paninar bovinos. Desenvolver teoria do nada sobre coisa nenhuma. Outra coisa. Seu Gilmar Mendes, não vamos esquecer, vamos dar um pouquinho da trajetória dele. Seu Gilmar Mendes é agropecuarista, é fazendeiro no Mato Grosso, é um homem muito rico, milionário. Ele sócio de uma instituição de ensino que recebe milhões de reais através de acordos e contratos do FIES com o governo federal. O senhor Gilmar Mendes, ele recebe o dinheirinho pela instituição lá. Dinheirinho não, dinheiro, milhões. Milhões. 1 milhão e tanto por ano. É muito dinheiro que ele recebe. E quer pregar moral de cueca? Sabe, ele quer ensinar os ministros do STF, a presidente da casa, levanta ilações, agride todo mundo, processou jornalista. Ele tem maneira de processar jornalista, processar não sei o quê. Quer dizer, tudo que o ministro Barroso falou hoje foi um desafogo, foi um desabafo do povo brasileiro com esse cidadão que hoje é ministro do STF. Foi um desabafo, não foi dele, foi do povo brasileiro. E digo mais, o ministro Barroso, a partir de hoje, passa a contar com uma simpatia improvável que nem ele sabia que poderia conquistar. Sem dúvida alguma. Olha aqui, mas os jornalistas não vivem só de coisas ruins, vivem de coisas boas também e doces, como o prazer de ter recebido um mimo do pessoal da Chocofest, que está maravilhosa. Nós já comentamos aqui um tempo atrás, lá em fevereiro, eu disse, olha, a Chocofest vai voltar, vamos ter de novo uma edição da Chocofest. Ela saiu de Gramado, foi para Nova Petrópolis e a programação está maravilhosa, de 22 de março. Amanhã. De 22 de março, quinta-feira. Tem uma programação, começa tudo às 19 horas e se estende até o dia 1º de abril. Uma programação intensa com oficinas de reciclagem, atividades de multipalco, lançamentos de livros com sessões de autógrafos e alguns lugares muito bacanas, como, por exemplo, a Casa da Vovó Duquesa, que vai fazer contação de histórias, pequenas cantoras da Serra Gaúcha com grupo Acordes e assim se vai. Planeta das Guloseimas. Você acessa toda a programação colocando Chocofest 2018. Dona Magda. Se não, senhor Marco. Eu recebi uma correção agora que me deixou profundamente feliz. Um telespectador disse que o Zé Maurício está bem vivo. Está bem feliz, vivo. Né? Belinaço. Belinaço, o nosso telespectador. Como é que está? Belinaço. É o Carlos Alberto Belinaço de Santa Maria, o escritor. Que eu nunca mais ouvi falar. O Belinaço, um abraço, muito obrigado pela correção. É uma alegria muito grande. Eu não vejo há muitos anos o Zé Maurício. Um abraço, Zé Maurício, que você supere esses momentos difíceis, etc. E que tenha muita saúde. E um dia gostaria de dar um abraço, rever o amigo. Alô, Zé Maurício, faça contato com o Marli Barcelos. Olha aqui, uma coisa que eu esqueci, desculpa voltar para Chocofest, mas é que no dia 30 de março, que é sexta-feira, tem a caminhada da colheita da Macela. Lembra que em todos os finais de semana... Isso era tradicional. Legal. E as pessoas falam Marcela, e é Marcela. Marcela. Eu lembro da minha infância, a gente acordava de manhã para colher Marcela. Agora,
agora a Chocofest começa amanhã. Eu pedi folga para a chefe e ela foi compreensiva. É? Disse não. Eu imaginei que era isso que ela ia dizer. E aí, seu Chicão Tofani, o que o senhor traz para nós? Tem um cidadão aqui que me xingou, dono de uma startup da Restinga, que eu disse que tinha altos índices de criminalidade. Ele disse que não, que é para não te cortar e deixar tu falar as coisas boas da Restinga. Não, a Restinga, eu gosto da Restinga. Um amigo meu lá, sim, que foi tudo um grande empresário da Restinga, o Marquinhos do Supercred, inclusive vai colaborar com o livro Chicão Tofani, Vivendo a Noite, 35 anos de televisão. Mas acho que a notícia mais importante da semana é a volta da Fórmula 1. A Fórmula 1 que mexe com o maior business do mundo, a tecnologia do carro que você vai andar amanhã. E a grande incógnita é Alonso, que é um grande piloto de Fórmula 1, que foi bicampeão pela Ferrari, está na McLaren, a McLaren usa agora motores da Renault. Então, será que teremos 3 equipes que a Fórmula 1, o Vitorino, como você sabe, como ninguém, esteve vendo uma corrida agora muito legal em Montevidéu, a Fórmula E elétrica. A Fórmula 1 nos últimos anos é sempre Mercedes e Ferrari. E agora vamos ver se vão ter uma terceira força, que é a McLaren com Alonso. Agora, o triste da Fórmula 1, já falei um mês atrás, é que é pela primeira vez desde 1970, o telespectador tem uma ideia, 48 anos, a gente sempre tem um brasileiro todo dia, desde Emerson Fittipaldi, todos os fins de semana, depois passando por Nelson Piquet, Patti, Senna, e no final agora Massa, Barrichello, nenhum brasileiro na Fórmula 1. Poxa, isso é uma coisa que entristece quem gosta do esporte. Pô, o Brasil tem 250 milhões de pessoas e altos patrocinadores. A Petrobras, inclusive, a gasolina oficial da Williams, da Fórmula 1, que é o carro que Senna faleceu, não tem um piloto. Pô, mas será que um país desse tamanho não tem um piloto, Magno, para correr numa Fórmula 1? A México tem, todo mundo tem. Isso é o fim da picada, sabe? Ficar fora disso, né? Tem o Kubica, é ficar fora do centro, do top, do ápice do esporte mundial, que é a Fórmula 1, né? Sempre teve a presença de brasileiros, né? Gustavo Vitorino, prepara aí o... Vou falar uma coisa. Fale. Sobre automóvel, eu tenho uma notícia importante, que é um tabu que existe no Brasil. As marcas francesas de carro, não falo a Renault porque essa já está instalada no Brasil, mas a Peugeot e a Citroën operam como um mesmo grupo. Que são do mesmo grupo? São do mesmo grupo e operam com o mesmo grupo. A Peugeot tem até uma fábrica em Estado Real, no sul do Rio de Janeiro. Só que assim, os carros franceses, especialmente Peugeot e Citroën, são carros que fazem sucesso no mundo inteiro. Aqui não faz. E no Brasil atingiram um estigma de serem caros. Carros de manutenção cara. Muito bem. Eu tive 2. Pois é. Então você pode falar como ninguém se isso é verdade ou não. Tive 2. Então assim... E nenhum deles passou do 3º ano. Pois é. Apresentaram problemas gravíssimos que eu tive que trocar de carro. Pois é. E esse é um problema que agora essas duas marcas, esse pool, vai tentar superar. Eles estão trocando a representação no Brasil. Suspenderam o contrato com um grupo paulista que distribuía, que esse é o problema que você está falando, Vitorino. Que geria... Vou te dar um break a Citroën e a Peugeot. Eu tive Citroën e Peugeot. Deixa eu terminar da notícia e eu passo a ti. Eu vou passar a notícia para ti. Assim, então eles decidiram mudar esse grupo gestor no Brasil, e a própria marca na França entende que tem que mudar a política no Brasil. Um grupo não acusa o outro, vamos deixar bem claro, o grupo brasileiro não acusa o pool francês, mas eles entendem que alguma coisa aconteceu, porque os carros Peugeot e Citroën são um sucesso na Europa, e no Brasil eles não conseguem decolar, enfrentam dificuldades mecânicas, manutenção, preço, enfim. Pega daí, Chicão. Vitorino, Citroën e Peugeot são infinitamente melhores até que qualquer outra marca. Volkswagen, GM, Ford. Prova que são campeões de rally, a Peugeot, há anos seguida. Sim, mas na praia deles, né? O que acontece no Brasil é uma coisa, o seguinte. A Peugeot nem tanto, mas a Citroën tem sido vítima pela cartelização das concessionárias. As concessionárias estão sempre na mão de um grupo. Esse grupo é o dono das duas concessionárias Citroën em Porto Alegre. Então, a Magna tem um Citroën, ela vai num, é um preço, no outro é o mesmo preço. Então, ela não pode reclamar de um, porque senão ela fica marcada. Não. Volkswagen não.
Volkswagen, Panambi é um grupo, Guaibacara é outro grupo, o Diesel é outro grupo. Sim, mas é o preço, é o mesmo preço. Mas quando é de grupos diferentes, existe uma concorrência. Não, Chicão, o problema da Citroën é isso aí. O problema é concessionário. Mas é o que o Gustavo disse, não sei porque no Brasil esses carros não deram certo. Não deram certo. Porque é o que tu diz, eu tive 2, nunca mais eu quero comprar um carro. E é um carro de alta tecnologia, nunca tanto mais, um quanto o outro. Caro, altíssima tecnologia, mas carro além da tecnologia tem que andar, né? Acontece a desvalorização de venda. Não pode ter defeito, não. O carro automático, caríssimo, com revisões caras. Revisões caríssimas, sabe? E assim, antes de completar o 3º ano, começou a apresentar um problema grave de motor. É que a Peugeot, ela enche os olhos. Não, mas tu entra a Peugeot não sei. São carros lindos. São lindos. Tu entra dentro do carro, tem tudo. Alta tecnologia, isso, aquilo enche os olhos. Mas realmente tem esse estigma de que o motor não é legal, que a parte de manutenção realmente é muito cara. Eu, na hora de escolher, estava entre um Peugeot, um Honda e um Nissan. E acabei escolhendo pelo Honda, porque a Honda... Ao contrário da Peugeot, tem exatamente uma outra visão. As pessoas pensam exatamente... Não tem toda aquela tecnologia, todos aqueles acabamentos dentro do carro, mas é um carro que não dá muita manutenção. Para quem anda bastante, tem uma boa mecânica. E o que me fez também, o que pesou, vou contar para vocês. Eu bati a parte... Não, estava fazendo barulho a parte a dianteira do meu carro. Aí fui lá, fizeram o orçamento. Tem que trocar toda a frente do teu carro. Suspensão. Não era lataria, que tinha caído, de certo tinha entrado num buraco, tinha amassado, tinha não sei o quê. Vou chutar, porque faz anos isso, vou chutar. Quanto custa? Vai custar R$3.000. Não vou fazer, vou andar com esse barulho por enquanto, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Muito bem, levei meu carro num outro lugar, num amigo que nem do Alto Novo ali, que ele faz micro pinturas. Eles botaram no meu carro, era uma alça apenas do para-choque que tinha quebrado quando eu caí no buraco. Não preciso dizer para vocês que eu botei a alça por R$500. Era assim, tem dois suportes o para-choque. Realmente, eu caí num buraco. Quebrou um suporte. Eles orçaram todo o para-choque. Aí não dá para querer, né? Mas é muito problema da concessionária. Tu sai mas assim, aí isso é mau caratismo. Não, mas assim, eu acho que o Chicão... E é caro, né? Não, mas acho que o Chicão observou bem. Eu acho que a ideia de mudar a gestão da marca Citroën e Peugeot no Brasil, exatamente tem esse aspecto. Porque a gente se vai na Europa... Pô, tem carrões da Peugeot, da Citroën. Mas, Chicão, se tem só duas, se a concessionária é do mesmo dono, tu não tem saída. Não tem saída. É isso que eu estou dizendo. Fica marcado até. Tu não pode me dizer, tu não pode me dizer assim que tu foi no lugar errado. Não existe uma concorrência. Peraí, gente, é que tem vários aspectos aí que nós temos que observar. São muitas as variáveis para se entender o porquê de marcas que são famosas, tops no mundo, tem dificuldade no Brasil. O primeiro aspecto, eu acho que os carros precisam rever a sua engenharia quando vêm para o Brasil. Nós temos estradas ruins, nós temos um trânsito muito complicado em que o arranque para. Só estrada? Olha a tropicalização do carro. Estou falando em relação a... Né? Não, a estrada aí para Porto Alegre também se aplica. Então, assim, eu não entendo... Porque, por exemplo, se você anda... Eu tive um 307, eu andei com um 307 na Europa. E tive um aqui no Brasil, um carro maravilhoso, nunca incomodou, nunca deu problema. Aí eu cruzo com alguém que diz, meu 307 deu problema, não sei o quê, gastei não sei quanto, não sei quanto. Eu acho que a ideia do grupo de mudar a gestão, mudar os gestores no Brasil, passa por esse processo. Mas acho que a Peugeot Citroën... Em tese, o carro é o mesmo. Mas acho que a Peugeot Citroën vai ter que focar também, olhar para o umbigo. Não é só para olhar para o vizinho do outro lado do balcão. Muito bem, se a distribuidora no Brasil tinha problemas, vai ter que olhar também para o seu próprio umbigo, ver onde ela também está. Vitorino, tu conhece automóvel? Eu vou te dar uma marca que na Europa é sucesso, nos Estados Unidos é top, é igual Mercedes, BMW e Audi. Volvo, no Brasil não decola. Não decola Volvo. Mas não decola. O Volvo é maravilhoso.
maravilhoso. Mas não decora, é caro, as revisões é cara, perde muito preço de revenda. Não funciona aqui comigo. Eu sou pobre, mas eu gostaria de ter um Volvo. Um Volvo maravilhoso. A Volvo é chinesa agora, mas aqui no Brasil... Mas o Volvo não é fabricado no Brasil? Não é? Não é importado. É importado, mas tem outros carros importados que do nível da Volvo... Um amigo meu chegou em São Paulo, perguntou para mim, onde é que eu compro Mercedes usado em São Paulo? Barão de Limeira. Tem os amigos lá e tal, tem uma loja enorme lá de carro. Tem de tudo quanto é preço. Mercedes 90, 95, tudo carro bonito, inteiraço, bonitaço e tal. Aí ele foi lá e comprou um carro, Mercedes 2002, 2004, mas um carro bonito, bonitão, né? Então, o senhor faça o seu teste e tal, porque paulista é o seguinte, chega lá, quanto é que custa o carro? X. Quanto é que o senhor quer dar? Tanto. Está fechado, pode levar. Leve no seu mecânico e o senhor... aí é responsabilidade do senhor. Bom, aí ele comprou o carro, tem que fazer uma revisão, tem que trocar amortecedor e tal. Sabe quanto é que era a revisão? Mais caro que o carro. Claro. Mais caro, o carro Mercedes, 4 amortecedores do Mercedes, mais o sistema de ignição que estava começando a falhar, etc. O carro tinha do centro... E aí é nessa hora que tu troca de carro, entendeu? E quanto é que eu vou pagar para isso? Não, eu não vou pagar isso, eu vou comprar um carro novo. Marne, mas isso é uma regra básica. Esses carros é uma safadeza. Luxo, e antigos, é uma regra básica, eles perdem preço muito mais rápido, exatamente porque esse Mercedes 2002, se o sujeito tiver que trocar a correia, o sistema de polia do ar-condicionado, ele vai pagar o de 2018. Sim, mas eles não estragam, né? Não compra a peça pelo... Mas aí que tá, eles não estragam, né? Mercedes não estraga. Mas quando estraga... Não, bom, mas também, mas quando estraga, depois de 10 anos, quando estraga... Aí isso faz uns 4 anos. Aí ele teve que fazer, se eu colocar fora o carro. Precisava fazer, trocar os amortecedores e tal. O amortecedor tinha 150 mil quilômetros. Um amortecedor alemão, 100 e poucos mil quilômetros. Ele fez, continua andando com o carro, nunca mais deu problema. Que Mercedes é Mercedes. Bom, deixa eu agora aproveitar, Gustavo, só um pouquinho que tu vai continuar com a palavra. Só um pouquinho. Não adianta. O Gustavo consegue falar mal da Mercedes, mas tudo bem, vamos lá. Tá, tu não gosta, não gosta. Cada um com seus... Não, eu gosto, eu acho bonitinho. Não, mas dizer que é mais ou menos. Não é? Tá bom, tá bom. Aqui, ó, um carro de entrada custa 160 mil, tem que ser e não é Mas tem muitos que custam mais do que isso também não são. Na verdade, quem compra hoje esse tipo de carro está comprando o símbolozinho no capô. Não é isso. Está tomando uma tecnologia maravilhosa. Vamos parar aqui com a bobagem, então. Gustavo Vitorino, então, deixa eu aproveitar, já que tu estás falando sobre carros, eu quero registrar a indignação do nosso telespectador Irajá Luz contigo, tá? E deixa eu ler os 2 e-mails dele, tá? Antes de responder. Magda, como é que o senhor Vitorino diz que tem carteirinha de idoso para estacionamento, se para poder usufruir desse benefício, o portador deve ter renda máxima de 3 salários mínimos? Aí depois ele mandou aqui de novo, mandou os dados aqui, cadastramento de idoso, onde está aqui, ó, renda no máximo 3 salários mínimos. Quando o idoso fizer a declaração do imposto de renda, deverá apresentar o respectivo recibo e folhas da declaração para verificação da renda. Vai dizer que tu ganha 3 salários mínimos. Não, deixa eu explicar. Tá bem. O senhor está mal informado. Mas tá aqui, ele mandou troço de lá. Magda, deixa eu Deixa? Tá, então, deixa eu explicar para o senhor. A carteirinha de idoso é para estacionamento. Ele não isenta o pagamento de estacionamento. Ele apenas dá prioridade àquelas vagas que está idoso no chão. Essa carteirinha e essa lei que o senhor mandou é para a carteirinha de passe livre de ônibus. Tá? Então, assim, o senhor, na verdade, não entendeu o que eu falei. O senhor interpretou que eu tinha uma carteirinha para andar de ônibus. Não, eu tenho uma carteira de estacionamento. É um cartão que as pessoas com mais de 60 anos de idade têm direito para utilizar as vagas destinadas a idosos. Ela não isenta de nenhum tipo de pagamento. Ela apenas dá a prioridade para pessoas. Tem razão nisso aí. É verdade, tem razão. Por exemplo, andar do trem. Apresenta a carteira de identidade, mais de 65 anos anda de graça. Não precisa ter carteirinha, não precisa ter absolutamente nada. No ônibus é a mesma coisa. Chega ali no ônibus, mostra a carteira de identidade, ele vai olhar ali, tem mais de 60 anos, anda de graça. Não, tem que ter a carteira de passe livre. Negativo, mas meu amigo... Bom, muito bem, então o senhor Irajá... Com 60, o senhor Irajá não é nada... O senhor viu como é que é a resposta aqui, né, senhor Irajá, mas eu li. Boa noite, Magda e Bancada Show. Queria saber a opinião de você. Não tem vantagem nenhuma. Sim, tem. Eu tirei a carteirinha com 60. Então já tem vantagem com 60.
Boa noite, Magda e Bancada Show. Queria saber a opinião de você sobre o Marquesan colocar na Justiça a União porque não conseguiu o empréstimo pedido. Ao meu ver, ele está certo. O Rio Grande do Sul sustenta boa parte do Brasil e, quando precisa, não podem nos ajudar, dizendo que a Prefeitura não tem condições de pagar. E daí ninguém paga nada mesmo. Políticos. Ele quer ouvir a opinião da bancada. O que esse Marquesan fez certo ou não. E o Marquesan hoje, o prefeito Nelson Marquesan, fez uma brilhante palestra, brilhante apresentação lá no Tá na Mesa da Federação, onde ele colocou todas as coisas que são, todas as coisas que pretende, mas ele dividiu conosco tudo. Tudo ele divide com a população. Tudo ele divide com a população, ele tem planos, ele tem projetos, mas realmente que ele tem um ano só de... Eu acho que eu plantei um buraco perto de casa, então vou dividir com o Marquesan, os buracos da rua. Tá, não, mas não é só isso, Chitão, nós não falamos só de buraco. Marquesan, faz também uma palestra, vai fazer para pessoas que colocam na mesa isso, vem cá. Mas ele não põe na mesa. Só um minutinho. Os almoços da Federação são abertos a todo o público. E eu ainda disse durante essa semana, aqui neste programa, quando eu li algumas coisas, eu disse: o prefeito vai estar quarta-feira na Federação. Vai lá e cobra dele. Porque lá é assim na Federação, as pessoas fazem as suas perguntas. Entendeu? Não era fechado. Ele não estava falando para uma plateia que agradasse ele. Ele estava falando para as pessoas que foram lá. Carla. Sabe que os nossos telespectadores estão falando bastante a respeito dos carros, né? É um assunto que está rendendo aqui no WhatsApp. Aqui também. Concordo com a Magda, temos Citroën, realmente tem problemas sérios de suspensão, entre outros, a manutenção é caríssima. A Citroën nunca mais, diz o Ricardo. Também aí o nosso outro telespectador, o Robson Rodrigues, diz que a Mercedes não estraga, que tem alta confiabilidade. Já o Valdecir, de Capão da Canoa, diz: o Vitorino não gosta da Mercedes porque nunca teve, viu, Vitorino? Eu já tive duas. Eu tive duas Mercedes, sim. Eu também, e diga-se de passagem, uma delas incomodou para boa. E a Denise de Canoas pergunta sobre a SUV da Lifan. O que a gente acha? O Vitorino sabe falar. A X60 é uma delícia de carro. É uma SUV que custa R$70 mil, menos de R$70 mil. Carro automático com todos os recursos. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da Lifan é uma das maiores montadoras chinesas e já está negociando a compra da Fiat Chrysler. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da Lifan. Eu fui conhecer a fábrica da Lifan lá no Uruguai e vi a montagem da X60. Marni, toda ela manual. Tem dois supervisores que checam o veículo. Eles passam o dedo e checam a profundidade do parafusamento do carro. É impressionante. E olha, um preço extremamente competitivo. Ali, a Lifan Sun Motors vende carro. É menos de R$70 mil. Uma SUV com motor de alumínio, 1.8, automático, com todos elétricos, multimídia no painel. Algumas manifestações ainda sobre carros. A Rafael Fantinel diz que, como li na revista Quatro Rodas, quantos carros da Peugeot e Citroën com mais de 10 anos de uso se vê rodando? E olha o número da Honda e Toyota com 10 anos que temos nas ruas. Isso se chama qualidade. O Alessandro diz o seguinte: a manutenção tem razão. A manutenção desses carros Citroën e Peugeot são caras e marcas novas no Brasil. As demais acompanham o brasileiro há muitos anos. O Fusca, Passat, Brasília, etc., até os mais novos. Brasileiro é saudosista com a marca de seu carro. E tem o detalhe na hora de vender. Chevrolet, Volkswagen e Fiat vendem com mais facilidade. As demais ainda sofrem resistência na troca. Alessandro Toledo. Oi, Magda. Meu marido fez carteirinha do Sim para isenção no trem e não pediram comprovante de renda. Só RG e CPF. E a carteirinha é grátis. Maria Rejane de Canoas. É o que o Marne disse e ela confirmou. Eu tenho uma fofoquinha aqui. Fale. Não é fofoquinha. Tem uma moça muito bonita no SBT, a Lívia Andrade. Uma moça linda, bonita e tal. Aí chegou na portaria do lado do SBT, lá na Via Anhanguera, e disse: eu sou o marido da Lívia Andrade, quero falar com ela, meu nome é Marcelo.
Bom, aí o pessoal da portaria ali pegou a foto dele, fotografou e enviaram para ela, né, para o celular. Hoje tem essas modernidades, essas coisas. Eu não conheço esse camarada. Mandaram o cara embora. Mandaram o cara embora. Esse cara saiu destruído. Pô, não consegui dar um beijo da Lívia. Mas o cara é muito cara de pau, né? O sistema que eles têm lá não entra se não for fotografado e a pessoa autorizar a entrar dentro da empresa. Isso é uma empresa de televisão, não pode. Vamos fazer um momento mais gostoso do nosso programa. Marne prepara uma frase para o voucher do Chalé da Praça 15, onde também você pode tomar devassa, sem dúvida alguma, né? Momento Chalé da Praça 15. Chalé da Praça 15 está presenteando um telespectador ou uma telespectadora com um voucher no valor de R$70. Para você participar, o que você precisa fazer? O Marne daqui a pouquinho vai falar uma frase e você tem que enviar hoje para o atualidades@pampa.com.br, atualidades@pampa.com.br, a frase que será dita de forma correta, com o seu nome completo e o número do seu RG ou do seu CPF. Lembrando que o telespectador sortudo desta noite deverá depois apresentar um documento com foto quando for lá no Chalé da Praça 15, que é aquele lindo prédio histórico recuperado pelo Simonetti, que é o dono do... Agora, não diz, é o comodatário? Como é? Ele é a pessoa que explora aquele espaço lá. E o Chalé da Praça 15, você pode ir ao meio-dia, pode ir à tarde, pode ir à noite. Está sempre funcionando. No centro de Porto Alegre, em frente ao mercado público, além de ser um lugar muito agradável, tem, por exemplo, no Happy Hour tem música e você tem que apresentar daí o seu voucher, aquele que for o sortudo, no valor de R$70 para curtir bons momentos e verdadeiros lá no Chalé da Praça 15. Então vamos lá, atualidades@pampa.com.br. Marne Barcelos, como é a frase? Matar a saudade dos bons tempos. Chalé da Praça 15. Hoje e sempre o melhor. Pá, que bonito. Guarda isso. Repete, Marne, senão as pessoas... O tamanho desse troço. Parou, Gustavo, tá atrapalhando. Fala. Matar a saudade dos bons tempos. Chalé da Praça 15. Hoje e sempre o melhor. Muito bem. Então vamos lá, tá valendo. Estou aguardando aqui o seu e-mail. Foi goiabinha. O Gustavo, eu acho que não vai gostar, vai inclusive rir, mas eu não tô nem aí pra ele. É o livro do Carlão. Tá, é o meu livro de cabeceira. Tenho esse e o que o Marne me emprestou ontem. Tenho que dizer pro Mário que eu vou ter que acabar esse para começar o outro, para demorar um pouquinho mais. Os dois são pequenininhos, entendeu? Exatamente. Esse não. Esse foi um livro muito recomendado. Se chama Propósito. Quem escreveu foi Sri Prembaba. Ele é um mestre espiritual. Ele é um mestre espiritual aqui no Brasil e também na Índia. Ele fica lá e cá. Tem muita gente que já leu esse livro, Propósito. Podem me chamar de hippie, de zen e tudo mais, mas nada que ver uma coisa essa é uma leitura que eu tô querendo esse ano, porque existe sim um propósito, eu acredito isso, que cada um de nós tem um propósito na vida. A gente nasce com esse propósito e a vida vai fazendo com que a gente esqueça esse propósito, mas nunca é tarde para a gente retomar e entender qual é o nosso propósito. E eu acho que isso tem que ser pensado agora, porque as pessoas elas estão completamente desvirtuadas do seu propósito. A gente está vendo o que está acontecendo com a humanidade e a frase que está embaixo é a coragem de ser quem somos, Marne Barcelos, porque muitas vezes a gente é o que os outros querem que a gente seja. E, na verdade, nós só vamos conseguir encontrar esse propósito se a gente for aquilo que a gente é. E, para ser o que é, a gente precisa redescobrir, porque a gente se perde no meio do caminho. Então, é uma leitura que eu vou fazer e vou contar para vocês. Deve ser muito boa. Olha aqui, ó, o primeiro telespectador que mandou aqui o e-mail, acho que acertou, Marne Barcelos. Me ajudem que eu vou ler aqui. Matar a saudade dos bons tempos, vírgula, Chalé da Praça 15, ainda escreveu em números romanos, que é o certo. Hoje e sempre o melhor. Isso. Então, o Felizardo foi o Felipe Loreto do Prado. Por favor, não enviem mais, que o Felipe Loreto do Prado foi a primeira pessoa que mandou o e-mail, acertou. Então, Felipe
Lembra, chalé da Praça 15 pode ser ao meio-dia, pode ser da tardinha, pode ser à noite. Você fica livre qualquer dia, todos os dias da semana ele funciona. Você tem 30 dias para desfrutar do seu voucher no valor de R$ 70. Não esqueça de levar um documento, o documento com foto, porque nós vamos enviar o teu e-mail para eles lá. Parabéns, muito obrigada. Agora, dona Magda, sobre esse livro aí que a dona Carla falou, propósito, realmente a vida, ela pertence àqueles que têm propósito. E para alcançar os propósitos, você precisa ralar muito. Precisa ter uma força de vontade, precisa ter uma força interior extraordinária. E todas as vezes que você modifica o seu propósito, quando você desvirtua, você vai para a esquerda ou para a direita, você se fere, porque você perdeu o seu propósito. E o embasamento de tudo isso é a solidez moral, a solidez intelectual, mas principalmente a solidez filosófica. A sua própria filosofia de vida que tem que ser aplicada nisso. Nunca mude a sua filosofia de vida. Você tem que trabalhar 20 horas por dia. Você tem um propósito, trabalhe 20 horas por dia. Se você não quer trabalhar, você quer viver, não. Viva. Você tem que ter um propósito. E quando você tem um propósito, tem um escopo, um alvo, você chega lá. Nunca se desvirtue, nunca mude e nunca desista. Agora, voltando à sociedade doente, que nós vivemos uma sociedade doente, a menina Nayara, desaparecida há mais de 10 dias já, desapareceu dia 9 de março, foi encontrada hoje já sem vida. A polícia prendeu, né, o suspeito, ele já disse que realmente acabou estuprando e matando a menina de apenas 7 anos de idade. Ela que ia sozinha para a escola, fez o percurso de 30 minutos, uma parte com um tio, enfim, que acompanhava ela, um primo, exatamente, que acompanhava, e depois ela ia sozinha e a polícia descobriu imagens de um palio branco, foi atrás do palio branco e hoje foi desvendado. E aí esse homem disse onde é que estava, né, o corpo dela e também o sapato, enfim, a mochila, onde foram encontrados alguns objetos dessa menina, mas assim, que tristeza essa notícia hoje, porque a gente sempre tem esperança de encontrar com vida. Mas assim, cara, só lembro, acho que talvez assim, na hora que tu comentasse, tu esqueceste, ele foi preso por um outro estupro que ele tinha cometido. Também, e aí, exatamente, ao encontrá-lo, linkaram, combinou o carro, não sei o quê. Pela semelhança, modus operandi. E aí, é pior ainda, né? Era o segundo. Ele estava sendo preso pelo primeiro, que a gente nem soube qual era. E aí ele confessou. É o que aconteceu há um ano e pouco atrás, que teve repercussão lá em Caxias, mas a repercussão não chegou muito aqui à capital. Mas foi um caso muito parecido. Uma menina na saída da escola, uma criança. Coisa nojenta isso. Não, olha... a gente tem vontade de falar coisas que não pode falar. Não pode. Questão de respeito. Não pode Mas mesmo. dá vontade, viu? Falando da vontade, Magda, tu viu a faixa que esperava o Lula hoje lá em... Eu não vi, te confesso que eu não vi. Cadeia sem o Lula é golpe. Em Santa Maria. Bom, mas eu vou te contar uma coisa, né? Ele não está sem... A unanimidade esqueceu ele, né? Porque antes tu não ouvia nenhum tumulto, nada. Ele ia aos lugares e era um absoluto soberano, né? Agora tá difícil. Sei lá, a grana da mortadela tá curta, o número de parasitas está reduzindo. E a divulgação na Rede Globo, bem pouquinha, né? Eles não falam. Não, todas as emissoras me surpreendi, viu? Não foi todo mundo que divulgou, não. Teve gente que até omitiu. É verdade. Talvez tenha secado a fonte também, né? E veja você... Talvez tenha secado a fonte também, né? Depois de uma barbaridade como essa que aconteceu aqui, o UOL, que é aquele sitezinho que é a porta-voz do PT lá de São Paulo, o Grupo Folha, o UOL, né? Botou na primeira página assim, filho de Getúlio Vargas, neto de Getúlio Vargas, elogia e diz que o Lula é o sucessor do trabalhismo. Gente, perder e depois querem credibilidade. Inclusive, eles misturam a história, né? Porque na verdade o Brizola odiava o Lula, porque sabia que o Lula era um oportunista, história, né? Um cara que vendia greve lá no ABC Paulista. E o Geraldo Alckmin ontem à noite declara como candidato único a sua candidatura à presidência da República. Aí eu fui ouvir o que ele disse, meu Deus, ele não disse nada. Nada. O Alckmin não disse
coisa com coisa, não tem um projeto, nós vamos mexer na segurança, até a minha neta de 3 para 5 anos sabe. E o Dória é o pré-candidato, né? Claro. E o Dória é o pré-candidato a governador. Eu já acho que ele ganha. Já fez discurso já sobre isso. É pré-candidato. Todos eles têm que usar a expressão pré, né? Porque a lei eleitoral... Não é que lei eleitoral, Tribunal pelo amor de Superior Eleitoral. O TRE aqui do Rio Grande do Sul é sério, puro, lavou a roupa suja. Qual é a diferença do voto nulo e pro voto branco e qual é a consequência isso é muito bom de ser explicado porque as pessoas não sabem fazer. Tudo isso? Não é não ir, é votar em branco ou nulo. O que anula quando tem 50% a mais? O voto nulo não é computado. O voto em branco é computado e faz coeficiente. Tá, então o voto nulo é aquele que, se, por exemplo, 50% da população votasse nulo, isso anularia a eleição. É voto nulo. É nulo. Não branco. O branco computa para o coeficiente eleitoral. Eu vou confessar a vocês que eu só aprendi isso agora, eu não consegui aprender, eu não consigo grudar isso na minha cabeça. É um nulo que anula. O nulo anula. Falando em eleição, a Odebrecht derrubou lá o presidente do Peru, né? Ele pediu hoje... PPK? Ele apresentou o pedido de renúncia e disse que não quer continuar porque as investigações atrapalhariam, a base política dele está forte. Agora, sabe quem é que lidera a oposição? O Fujimori, a turma do Fujimori. De novo o Fujimori. A filha. O Keiko. O que é mais corrupto e sem vergonha do que o Fujimori? O Keiko. E o discurso da filha dele no parlamento, o discurso da filha dele no parlamento, que é um absurdo, porque o Peru tem que lutar contra a corrupção, não sei o quê, aí fizeram pressão, o presidente do Peru o Pedro Paulo Cruz. Sabe, Marlene, que lá nas eleições peruanas, incrível que pareça, o Fujimori e os seus correlatos são favoritos. Sabe por quê? Porque o Fujimori terminou com o Sendero Luminoso. Não é o Fujimori, é a filha dele. Todos que vêm do Fujimori apoiar, ele tem chance de ganhar. Por causa que o Sendero Luminoso era o maior problema. Se ela se candidatar agora, não sei se vai sair nova eleição, ela assume o vice. Ela ganha. Ela ganha. Mas imagina, você eleger a filha do maior corrupto da história do Peru. Foi presa. Aí a gente fala dos brasileiros, né? Que fazem a mesma coisa. Olha aqui, a coisa dos carros continua, tá? O Fernando Lichtler diz assim, Magda, querida, a revisão completa do meu Chevette custou o almoço do mecânico. Muito bem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Berenice, moro em Canoas. O programa está ótimo. Adoro carros. Temos uma Toyota. É ótima. Mas, por favor, Magda, e este teu cabelo lindo, quem cuida? Anota aí. Quem pinta o meu cabelo é a Terezinha. Quem escova o meu cabelo é o Antônio. Todos eles do Bordeaux. 3386-2115. 3386-2115. O Zé Ricardo quer saber se essa camisa azul é em relação ao Grêmio? Não. Ela é XT? Não, eu mando uma outra marca, camisa azul. Só é uma camisa... Não, e hoje a nossa queridinha Paola disse que nós estamos Grenal aqui. Grenal. É verdade, foi sem querer. O Adilson Borges mandou uma boa aqui. Ele disse que sobre a coisa que você lembrou, Magda, daquela coisa de colher Marcela. Ele disse que todo mundo no Brasil gostaria de fazer isso. O Temer é que não deixa. É Marcela, não te faz de tolinho. Não é para colher a Marcela, é para colher a Marcela, te fazendo, né? Muito boa, Adilson. O Nuno diz o seguinte... Boa noite, pessoal. Por isso não tenho carro. Já coloquei na ponta do lápis os absurdos custos de se ter um carro. Manutenção, imposto, gasolina, seguro, estacionamento, limpeza, etc. É compromisso tal qual ter um filho. A Carla tem 3 carros em casa. E como não quero um nem outro, qualquer necessidade, uso o Uber. Eu tenho Isso é uma verdade. 3 filhos, não 3 carros. Não, mas ele disse que é um filho. Ele disse é um filho, entendeu? Magda... Aí eu disse, ele disse assim, cada carro é um filho. E eu disse, a Carla tem 3 carros em casa. E outra coisa, tu quer fazer um grau lá, comprei um Corolla, comprei um Civic. O cara que me trouxe aqui era um Corolla, hoje virou carro de Uber. Outro tem um Kia Top, que existe o Sportage, ou BMW, ou Mercedes, Audi, Evoque, Porsche, o resto é carroça. O resto tu acha que é sonho de pobre. Vai com esses carros pra Jurerê, vão dizer, tu é jardineiro lá do cara.
Exatamente. O Fantinel mandou te dizer... carro de chinelo. Vitorino. 70 vezes compra, entra num shopping, tem 200, é tudo bom, não deprecia a pessoa que compra carro. Não, e outras, as pessoas não gostam. Tem muitas que não compram carro para status. Compram carro para ser trabalhar, para voltar, para ir. Não, eu acho que isso não existe mais. Carro para status, eu acho que essa coisa para cá... É uma minoria. Não sei, pode ser. É uma minoria, mas ainda tem. Pode ser. Aí bom, tudo o sujeito que conquistar uma mulher pelo carro, troca de mulher. Agora, o pior que o Chicão tem razão. Chicão, esse negócio do carro, tem muita mulher que ela vai pelo carro do carro. A mulher vê uma Ferrari na rua, ela cai em cima. Não, isso é uma coisa. Não, é outra. Dos carros nacionais, tudo muda. Isso é uma coisa. Mas se for para pegar a pilantra, pega com nota de $100, não com carro. Sugestão para o Vitorino dar brilho e suavidade em suas mechas. Use pedra de anil. Vai dar mais cor e brilho aos poucos fios existentes. Não precisava falar dos poucos fios. Anil simboliza dignidade, sinceridade, purificação e respeito. Quem mandou isso? O Edu de Estância Velha. E não bota anil no teu cabelo, que é uma coisa de roupa, vai ficar um horror. Ele é gremista. O Edu te ama, é um embalo. Mas não tem aquele negócio gostoso de licor de anil que aqui? Não, é de anil. É de anil, sim. Faz o seguinte... Compra uma vodka e pega uma pedra de anil, põe ali dentro, fica igual. Vai ficar doidão. É bem mais barato. Vai ficar doidão. Bem mais barato. Como é o Blue, aquele, não sei o quê. Blue não sei o quê, mas é o Blue. Esse aí, é o Blue mesmo. Azul, assim? É o Blue mesmo. Eu não sei o que, Blue é barato, né? Porque o Blue, esse é caro. Tenho 17 anos, sou de Mostardas e adoro o programa. Estou em Osório assistindo aos debates. Valmor Araújo. Obrigada, Valmor. Muito bonita a imagem da TV Pampa em Osório, canal 11. Que legal. E a Gisele Bündchen está lançando seu livro, a biografia dela. Legal. Aos 37 anos de idade, a Gisele está lançando. Ela fala daqui do interior do Rio Grande do Sul, que quando 14 anos, um olheiro viu, ela estava andando e convidou ela para fazer o primeiro desfile. Ela teve muito bullying na infância, porque era muito magrinha e tal, o pessoal na escola brincava muito com ela. Aí ela começa a fazer o desfile, está aqui, ó. Ela participou de 2.000 capas de revista no mundo, fez mais de 600 campanhas, desfilou mais de 800 vezes para as grifes mais famosas do mundo. Nossa. Imagine só essa moça, além de ser milionária, o casamento com Tom Brady, toda a vida dela, ela conta nessa biografia. O livro... O grande negócio dela, Marne, é que ela começou com essa idade e só cresceu, só ganhou mais, ao contrário do que muita gente, seja nesta carreira, seja jogador de futebol, é porque ela tem cabeça, tem estrutura. 27, o livro, aliás, vai custar $27 nos Estados Unidos, em torno mais ou menos de R$90. Eu não sei quanto vai custar esse livro no Brasil, mas eu tenho a impressão que esse livro vai ser lido por muitas moças que vão querer aprender com ela qual foi o caminho. Ela, além de ter graça, ela, além de ser inteligente, ela, além de ser extremamente feminina, ela tem uma luz. Ela é um gift. Ela é simpática. E ela é espiritualizada. Ela é espiritualizada. Ela é uma mulher que ela é muito mais além da matéria, porque realmente ela tem muita coisa, mas além de tudo que ela tem... O Chicão também é espiritualizado. Exatamente, do físico, ela também trabalha o espírito. Isso é muito legal. A Carla eu tô super bem. Tá feia coisa hoje o negócio. Não sei o que vai acontecer, daqui a pouco ela vai entrar aqui toda vestida. E com fizeram uma entrevista sobre a família da Gisele Bündchen, tentaram conversar com familiares, e uma tia dela disse assim, ela não é a mais bonita da família. Tu imagina que família. Tem mais bonita na família, você imagina que família. Que é um conjunto, e ela tem um conjunto. É tudo que ela tem. É espetacular. É energia, é cabeça, é tudo. E outra coisa, não é só família. Ela vem ao Rio Grande do Sul, familiar. Vai visitar a sua família, os seus pais, e a família acompanhou-a desde o início da carreira, o pai dela orientando, organizando. Essa menina é um exemplo. E ela também. Essa menina é um exemplo. O livro dela vai ser também, querida, é uma raridade, né? Sim, mas o livro dela serve para, de repente, orientar jovens que querem seguir na carreira, mas até algumas que já têm, né, Mari? Já estão no caminho percorrido. Ver como ela agiu, como ela se comportou durante a carreira. Eu acho legal esse tipo de coisa. Exemplos bons estão faltando no Brasil. A Gisele tem propósito. Ela só fala desse olheiro que interveio na carreira, que encontrou ela na rua e tal. São caça-talentos. Escreve um amigo, Gilson Stein. São caça-talentos.
lá daquela região lá. Então, parabéns a ele, que ele criou hoje, né? Um monstro, uma mulher extraordinária, que todo mundo venera, que todo mundo gosta. Ninguém fala uma vírgula contra essa moça. Nunca. Não tem uma. Toda a carreira dela não teve nada. Namorou Leonardo DiCaprio, não tem uma vírgula que fala contra mim. Nada. Enquanto o senhor, nada. Porque não põe vírgula, né? Eles falam que tinha assim, tudo sem botar vírgula. Estou sentindo um olhar de ódio em cima de mim. Não, hate. Não, mas quando o seu cara aparece com o carro amassado. Não vou perder a minha energia boa para isso. Olha aqui, ó, falando em parabéns a ela e em livro, parabéns à bancada, assisto todo dia. Sobre o Mercosul e o livre comércio com o Canadá e a lei dos free shoppings, algo a declarar? Chicão, você me representa. Aguardo ansioso o seu livro, João de Uruguaiana, direto de Palmas, no Tocantins. Muito obrigado, valeu. Aí fala sobre o Canadá, ele pediu para te falar sobre o Canadá. Não, pediu para ele falar, ele perguntou se há algo a declarar. Não, sobre o Canadá eu não tenho nada a declarar. Acho que se é sobre o Canadá, acho que é um país assim, que pelo menos respeita a cultura indígena, que os Estados Unidos não respeitam, né? O Canadá tem um forte approach indígena. E é um país gigantesco, né, um dos maiores países do mundo. Segundo país do mundo, tem uma população diminuta, pequena, em torno de 20 milhões de habitantes, cidades extraordinárias, principalmente aquelas da fronteira com os Estados Unidos. E tem um acordo com os Estados Unidos, além dos acordos comerciais, um acordo permanente de união em caso de guerra. Isso é uma grande vantagem, não tem um custo de defesa o Canadá. A defesa é americana. A defesa americana e depois é o Ártico lá em cima. Claro, lá o Alasca que faz divisa. Estados Unidos e Alasca que é Estados Unidos. O único problema seria o Alasca ali naquela península com a Rússia. Olha que maravilha essa definição do Paulo de Imbé. Voto nulo, voto em branco. Voto em branco serve qualquer um. Voto nulo, não quero nenhum. Exatamente. É exatamente isso. Bem eu acho que o voto nulo e o voto branco só favorece o PT. Eu acho que as pessoas não deveriam fazer isso. Eu sou partidária de que as pessoas têm que votar. Eu vou votar. Eu acho que... eu penso isso, tem que votar. É uma questão de coerência. Eu estou há 3 anos falando aqui do Bolsonaro, eu tenho que estar lá votando Tem que votar. Ir até lá para anular ou para... Não, tem que votar. Aniversário do Bolsonaro hoje, hein? Ah, é? Os 63 anos. E alguém mandou dizer pro Chicão que hoje seria o aniversário... Não, hoje é do Senna. Do Senna. E sabe de quem é aniversário hoje? Pai Paulinho, do Choroquê. Hoje aniversário hoje e festa sábado, domingo. Então, feliz aniversário, Pai Paulinho, do Choroquê, nosso amigo. Eu ia falar aqui depois, mas eu já... mas já fala desses agora, os outros a gente fala depois. Ayrton Senna estaria de aniversário hoje, e o Bolsonaro completando hoje 63 anos. Foi passar ele em Brasília bem para 63 anos, hein? Quanto? É um garotão. 63, é jovem ainda, né? Jovem. O senhor está com problema, o senhor está diminuindo de tamanho? Não, ele está encostado. Não, ele está bem, não caiu nada hoje. O Jorge Prado está fazendo uma grave acusação aqui ao Mário Barcelos. Jorge Prado. Ele está dizendo que o Mário Barcelos é o dono do cachorro da livraria do Novo Hamburgo. Que o cachorro estava agindo sob suas ordens. Mário Barcelos roubando um livro. De maior tolerância que eu conheci na minha vida, um exemplo de fair play, o Mário Barcelos. Muito obrigado. Esse tem fair play. Eu vivi meses com ele do lado dele, agora esse tem fair play. Mas vai ficar pouco tempo aqui. Vai ficar pouco tempo. Por pouco tempo. Vai voltar lá para Carla. Porque a Jéssica vai voltar, eu já expliquei para você. Mas tem privilégio do teu lado. Não tem privilégio, pelo contrário. Tu tem algum privilégio sentando do meu lado? Tenho, tu não agride. Tu acha? Não, eu dou tapa. Porque o cara a cara inibe a pessoa. Eu só agrido quando... É que assim, a toda ação corresponde uma reação em igual ou maior proporção. Bom, e eu digo e repito todos os dias, porque vocês sabem quando sentaram aqui. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito aqui. Eu vou executá-lo sempre. Como dizem os franceses, voilà. Voilà. A nossa telespectadora de apenas 15 anos, a Anitta, pergunta o seguinte: o que vocês pensam sobre castração química para estupradores? Eu acho que já deveria. Eu acho que já passou tempo. Esse projeto é do deputado Bolsonaro. E o PT bloqueou. Que está engavetado. Não foi o PT, foi o Congresso, alguém sentou em cima. Porque o presidente do Congresso hoje poderia tocar, assim, empurrar esse processo, fazer andar. E o presidente é do DEM, é o Rodrigo Maia. Ou seja, um candidato à presidência. Congresso covarde, né? Congresso covarde. Tem medo. Sim, a castração química é utilizada em dezenas de países do mundo inteiro. É indolor, a pessoa não fica... Sim,
É que não tem outro jeito. Não tem solução. Não tem solução, a pessoa não vai. Não tem reabilitação. Não tem. Um beijo também para a Rô Azevedo, nossa telespectadora, que está de aniversário hoje. Super participativa. E aqui também, 26 anos de casamento, meu e da Roseli Corleta. Abraço a todos. Adroaldo Nunes Corleta, de Gravataí. Gustavo Vitorino, não falamos absolutamente nada sobre Brasil, aí fora, sobre finanças, sobre bolsa. O que aconteceu? O mercado hoje, surpreendentemente, reagiu ao contrário. Eu tinha uma expectativa em relação ao mercado e não se confirmou. O motivo é o seguinte, o Brasil hoje reduziu mais ainda, através do cupom, a taxa de juros de 6,75 para 6,5. É uma das menores taxas da história, se não a menor taxa, desde que ela é aferida no Brasil. Na contramão, nos Estados Unidos, o Federal Reserve americano, o Banco Central americano, aumentou a taxa de juros para 1,75. Os americanos querem que o dinheiro custe mais caro para não financiar crédito e o dinheiro circulante financiar exclusivamente a compra em território americano, a compra à vista. Com isso, e na compensação dessa medida, o governo americano reduziu a carga tributária mais ainda, ou seja, o Donald Trump está reduzindo os impostos nos Estados Unidos e aos poucos aumenta a taxa de juros para que o americano comece a pensar em poupar mais. Ele quer que o dinheiro não necessariamente fique nos bancos, mas que os americanos fiquem mais capitalizados. Aqui no Brasil é o contrário, o pensamento é o inverso. Aqui só se pensa em aumentar imposto, aumentar taxa, aumentar isso e aquilo, e na contramão está se reduzindo a taxa de juros para que o dinheiro fique mais barato para os bancos e as instituições financeiras. Afinal de contas, não esqueçam, né? Nós temos um ministro da Fazenda que é banqueiro. Agora, essas taxas de juros reduzidas aqui no Brasil não chegam ao consumidor. As taxas de cartões de crédito, de rotativo de cheque especial e de financiamentos continuam altas e absolutamente desencontradas com a realidade do mercado financeiro. Eu achei que com essa medida, Chicão, o dólar ia subir. Porque iam tirar dólar do Brasil para investir lá. O dólar caiu, peraí. Deixa eu terminar isso. O dólar caiu. Deixa eu terminar a explicação para te poder. Né, Mário? É porque o dólar caiu. O telespectador fica prejudicado no comentário, gente. Por favor, desculpa. A expectativa diante desses dois acontecimentos, no Brasil e nos Estados Unidos, é de que o dólar subisse e o índice Bovespa caísse, ou seja, dinheiro saindo e indo para um porto seguro. Aconteceu o contrário, Magda. O índice Bovespa subiu aqui no Brasil e o dólar caiu. Então eu vou dar a seguinte recomendação: quando quiserem fazer investimento, por favor, nunca me perguntem nada. Não, mas Magda, eu queria perguntar para o Vitoriano o seguinte, uma pergunta, uma resposta em drops, sem falar de apêndices. Por exemplo, a Constituição diz que não pode cobrar um juro de mais de 8% ou 9%, 12% ao ano. Tu disse que o juro caiu a 6,75%. 6,50. Aí o cara vai comprar um carro. Esse juro, em tese, deveria ser dividido pelo número de meses e seria a prestação do carro. Não, o juro é 10% ao mês. Por que isso? Porque esse dispositivo constitucional que regula o juro nunca foi regulamentado no Brasil. A Febraban tem um poder devastador em Brasília e sufocou. Mas mata a população toda. Sim. Que em vez de pagar juros de 0,5% ao mês, que mandam no Brasil, um carro, você vai comprar, paga 10%. Chicão, se o mundo se acabar, só quem vai sobreviver é os bancos. É verdade. Os bancos e as baratas. Eu quero falar indo em banco, o Brasil está exigindo da Venezuela a quitação de uma dívida de 1,3 bilhão de dólares. Eu morro de rir. Eu estou rindo, né? 340 mil venezuelanos já foram embora para a Colômbia. Atravessaram a fronteira e 42 mil entraram no país através de Roraima. A preocupação é muito grande. O governo brasileiro está exigindo de outros países, do Fundo Monetário Internacional, uma ajuda. O governo da Colômbia, aliás, o Juan Manuel Santos esteve aqui, conversou com o Temer e eles querem fazer algum acordo porque não é possível o Brasil e principalmente a Colômbia absorver essa população. Já está, como eu disse, 340 mil, deverá chegar a
500 mil venezuelanos que atravessam as fronteiras, evidentemente preferem a Colômbia em função da língua, né? Mas o Brasil não tem obrigação de abrigar os Mas é humanitário, né? Mas nem condições tem financeiras. Mas não tem, mas é humanitário, não dá para fechar as fronteiras. Como é que vai fechar as fronteiras? Então por que os Estados Unidos não acolhem todo mundo lá? Porque mas os Estados Unidos já acolheu o mundo inteiro. São milhões e milhões de pessoas que foram morar lá. O Brasil não. O Brasil, as pessoas não queriam vir para o Brasil. Nem os portugueses querem vir mais para o Brasil. Quem vai fazer o quê? E vamos dizer o que no Brasil? Alguém quer fazer o que em Portugal também? Agora, para os venezuelanos, os venezuelanos fugir para o Brasil, imagina a meleca que está lá. Imagina a meleca. E eu fico imaginando, tem gente que usa a camisinha do Hugo Chávez, chamou o Hugo Chávez, não sei o quê. Mas tem que ser muito retardado para não ver o que aconteceu com a Venezuela. Boa parte das pessoas que usam não sabe o que tem que ser muito retardado não sabe o que significa, não sabe quem ele foi, a esquerda, não conhece a história. Aquele comunismo, aquele populismo da Venezuela ia em algum lugar. Tem que ser muito idiota. Aliás, são esses idiotas que querem implantar isso aqui no Brasil. Olha aqui, vou falar de amenidades. Tânia Pereira diz: Carlinha, o teu lindo cabelo foi cortado no salão A Mamãe e também a escova é do mesmo salão? Quero fazer esse corte. Sim, tudo de lá, Tânia. Já respondi também pelo Facebook, a mensagem dela no Face. Fiz a escova e o corte. O corte é sempre com a Débora e a escova ou a Débora ou a Raquel, enfim, as gurias que estão lá também são ótimas para escova. Boa noite, Magda Beatriz. Manda um beijo para mim. Eu não perco um programa, assisto desde o tempo do querido Clóvis. Sou o vovô Eni Maciel, de 75 anos. Amo todos vocês. Obrigada, um beijo para o senhor, então. Vamos aos aniversários, Vamos. O primeiro aniversariante de hoje, um dos maiores professores, compositores da música e cravista. Cravista é aquele instrumento que tem um som meio parecido com o piano, o cravo, né? Johann Sebastian Bach, que foi um dos mais venerados, até hoje é um dos mais venerados compositores do mundo. Tanto é que Villa-Lobos fez as Bachianas, né, que era uma homenagem no mesmo estilo do Johann Sebastian Bach. Esse homem, na Alemanha, como no mundo inteiro, é reverenciado como um dos grandes da música erudita. Benito Juárez, grande líder, grande herói, mexicano, revolucionário. O México produziu grandes revolucionários, homens que se surgiram contra os regimes daquela época. O México é o único país do mundo que teve um imperador austríaco. Maximiliano. Isso, irmão de Francisco José. Fuzilado. Isso, irmão de Francisco José. Foi assassinado e filho da rainha Sofia. Que era a rainha naquela época da Áustria, o Império Austro-Húngaro, por isso que ele veio. E Benito Juárez deu nome a Benito Mussolini. O pai do Mussolini era apaixonado pela história do Benito Juárez e deu esse nome ao filho dele. Aliás, a Avenida Benito Juárez, eu estive algumas vezes no México, é a avenida que corta a cidade do México, passa ali pela Praça Independência, era uma grande avenida, muito bonita a avenida. Benito Juárez. Chegar no México e não conhecer a história de Benito Juárez, você não vai ser bem tratado. Era contemporâneo dele? Não? Logo após. Depois do Benito Juárez, vamos falar a respeito do André Filho. André Filho, já agora, em 1906, o instrumentista, compositor e cantor brasileiro, o criador de Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa, cheias de encanto mil e tal. Cidade Maravilhosa. Haroldo Barbosa, humorista, jornalista e compositor brasileiro. Haroldo Barbosa fez muitas músicas bonitas, mas criou muitos textos para aqueles programas da Rádio Nacional, da antiga Rádio Nacional, Balança, Mas Não Cai, aquele Primo Rico e Primo Pobre e etc. O Mauro Benevides, jornalista e político brasileiro. Luigi Tenco, cantor e compositor italiano. Se matou em São Paulo, né? Ele compôs uma música chamada Tchau, Amore Tchau. Ele tinha um romance com a Dalida. Dalida foi uma das maiores cantoras. Ela cantava em 7 ou 8 idiomas, alemão, francês, italiano, etc. Ela nasceu, ela era de origem italiana, nasceu na África e se naturalizou francesa. Bom, ele se mata depois do Festival de Sanremo, criou um grande problema para o festival, foi uma repercussão mundial. Ele não ganhou. Porque ele não ganhou, a música dele nem foi classificada. E anos após, quando ela perde o então segundo marido dela, ele entra em depressão, se mata, ela vai ao suicídio também, a Dalida. César Passarim.
César Passarinho foi o maior cantor nativista, lindo com aquela música Guri, né? Que ganhou a canção. Foi maravilhoso, eu tive a chance. Um grande cantor, morreu muito cedo. Muito cedo. Ele nasceu em 49, morreu em 98, quer dizer, era muito jovem ainda, né? Angelina Muniz, atriz brasileira, Jair Bolsonaro, que já nós nos referimos, e Vitorino, o Gary Oldman, completando hoje 60 anos de idade. O Oscar de melhor atora. Isso, porque a gente falou antes, né? Acho que foi o voto mais fácil do Oscar esse ano. Foi ele arrebentou. Ele fez Ayrton Senna, que a gente já falou também, né? Automobilista brasileiro, tricampeão do mundo, nosso querido Ayrton. O Lothar Matthaus, treinador e ex-futebolista alemão. O único cara que jogou 5 Copas do Mundo. Você vê como é bom isso. E o Matthew Broderick, que é um ator americano que está de aniversário no dia de hoje. E o Ronaldinho Gaúcho, completando hoje 38 anos, candidato ao Senado. Vai ganhar. Ele é a renovação nossa. Que renovação. Não aqui. Cantofani. Eu posso achar, cada um pode não achar. E acho que ele vai ganhar. Bom, mas eu posso dar a minha opinião também, ele tem um apelo popular muito grande. Mais dois aniversariantes jogadores. O Jordi Alba, futebolista espanhol. Joga no Barcelona. Completando 29 anos. E o Griezmann, o futebolista francês, completando 27 anos de idade. Jovem, menino. São esses. Cantofani, o Ronaldinho vai ser candidato por Brasília. Mas é uma Quem renovação. é ele em Brasília? Não é nada, mas quem é esses caras aí? Mas esse menino é um excelente jogador, uma excelente pessoa, mas ele não tem vida própria. Mas eu prefiro, ele não tem atitude, ele não tem Ronaldinho, nada. sem nada que esses caras aí, pelo menos. Não, Chicão, ele não tem uma pessoa sem atitude, ele não cuida da vida dele. E os outros, que não cuidam nem da nossa? Não dá pra ser. Mas o Chicão está se fingindo que não está entendendo o que é mais. O Chicão é assim, para ele... O meu raciocínio é o seguinte, na boa, nós temos que ter uma renovação. A renovação, o que tem? Tem um Ronaldinho Gaúcho para renovação. O que tu prefere? Um Ronaldinho Gaúcho ou continuar como está? Um Ronaldinho Gaúcho. Mas, Chicão, não vai somar nada. Não vai somar absolutamente nada. Mas o que está, nós já vimos que não soma nada. Não, Chicão, então nós temos que procurar e sugerir outras pessoas. Mas não nos conformar de trocar 6 por meia dúzia. Mas o que está para Ronaldinho? Não, mas o que é isso aí é 6 por meia dúzia. Desculpa, eu estou até assim, tudo bem. Trocar 6 por meia dúzia. O menino não tem vida própria. Ele não tem vida, nunca teve. Ele sempre foi carregado pelo irmão, excelente, um cara bacana e tal. Mas ele é bacana para jogar futebol, é bacana para fazer churrasco. Tocar, cantar. Cantar. A Ana Maria de Passo Fundo diz o seguinte: Lula afirmou que os manifestantes de Bagé estavam protestando com tratores financiados em sua benevolente gestão. Mas alguém diga a este senhor com memória seletiva que essas máquinas agrícolas foram pagas cada centavo com dinheiro bem havido. Sem dúvida nenhuma, essas máquinas não foram doadas por nenhuma empreiteira. Exatamente. A Ana Maria está furiosa. Olha aqui, deixa eu dizer algumas coisas para vocês aqui, deixa eu tentar lembrar. Não, tu falaste nós falamos sobre a Gisele Bündchen, né? A Adriana Catarina Magalhães diz assim: falar em Gisele Bündchen é falar de uma guria que teve timing e aproveitou todas as oportunidades. Na biografia de John Casablancas, ele fala que a Gisele é uma das 3 melhores modelos do mundo, ao lado de Linda Evangelista e Christy Turlington. Num mundo onde tantas se perderam nas drogas, ela resolveu se espiritualizar. Boa noite. Olha bem, uma das 3 melhores de todos os tempos. É isso, né? Porque ela foi a número 1 por muitos, não sei se ainda não é a número 1, mas foi a número 1 por muitos anos. É difícil de ter essa substituta. Porque a Linda Evangelista foi de uma outra geração, né? A Linda Evangelista é de outra geração da Gisele Bündchen. O Magda, essa semana aconteceu um negócio curioso na CNN. Foram entrevistar um jornalista, um pensador especialista na América Latina, e o cara foi falar do Brasil. Aí disseram que o julgamento, coisa e tal, o julgamento do Lula, e o cara bem esquerdinha, né? Feliz, pois é, o julgamento do Lula, o seu Lula está sendo julgado no Brasil, ele está sendo julgado, coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, ele está sendo julgado, talvez ele tenha cometido um crime, mas ele fez muito pelo país. Então, se você faz pelo país, mesmo que você roube, precisa ser julgado de forma diferente. Aí a apresentadora virou para ele e disse: então se eu roubar o carro e deixar dinheiro para passagem para você, está tudo certo. Ai, que maravilha! Arrebentou, né? Esperta, inteligente. Aqui, dona Albertina Souza
Souza Gomes, que tem aqui a fotografia, cabelo bem branquinho, diz o seguinte: eu acho que não deveria ter castração química, deveria cortar tudo, observação, sem anestesia. Ai, que maravilha. E dá para os cachorros. Ela tem uma ideia parecida com a que eu tenho também para bandidos, estupradores e coisinhas do tipo. Boa noite, belo programa, beijos e abraços a todos. E a propósito que ela estava falando de cuidados, gostaria de falar, e esse programa sempre aproveita as coisas boas e transmite aos telespectadores. Gostaria de falar para as pessoas terem mais cuidado com os seus cães. Outro dia, presenciei um cuidador na Padre Chagas batendo num cão, porque ele havia urinado no pé dele. E fui e chamei a atenção de as pessoas que são pagas, né? E ele, despreparado, só não fui adiante por estar trabalhando. Fica a dica, obrigada. Então, assim, ó, você que deixa o seu cãozinho com cuidadores, tenha boas informações e controle bem também o trabalho dos cuidadores, porque sabe como é? Esse bate no cachorro. Boa noite, bancada inteligente. Pela inteligente, obrigada. Eu disse que o Gilmar Mendes é um bandido. Foi o que o Gilmar Haddad falou para nós. Quem deu essa ideia aí, quem contou essa história do cuidador de cachorro foi o Anderson Denardi. E a Cristiane, de Novo Hamburgo, diz assim: que bom ter a possibilidade de assistir um programa tão bacana, que nos traz assuntos relevantes e atuais e que agrega um valor gigante, com um jornalismo coerente que contribui para que possamos formular pensamentos e posicionamentos sobre muitas questões políticas e sociais. Todos vocês são incríveis, além da interação ser muito divertida. Precisamos de alegria. E, por fim, lembro no programa de ontem o Chicão com problemas na cadeira dele. Proponho ajudar com a hashtag uma cadeira nova para o Chicão. Ele merece só por conta do tipo estiloso dele. Sucesso para todos. Eu acho que eu mereço mesmo. O Chicão não precisa, porque ele já experimentou todas as cadeiras. O problema é na boca dele. É verdade. Mas que é isso? Então é o seguinte, amanhã vai começar, telespectador, a temporada da caça e da retaliação. Eu vou ser um Chicão F-16, aquele caça americano que não perdoa nada e não vai ouvir nada, porque a mediadora não chamou a atenção do Vitorino, que vem me detonar fisicamente. Isso aí não é legal. Mas quando o mercado vocês dois fazem sucesso, que o bonito da bancada é eu. E essa bancada está completamente alienada, bem por fora, tá? Pois é. Bem por fora. Bem por fora. A gente nota que nós somos por fora, porque tu passa 45 minutos do programa sem participar. Ele fica meia hora, uma coisa chata pra caramba. Coisa chata não. Pode não ser maior chata. Acontecimento mundial. Acontecimento mundial? Acontecimento também a dos jornalistas. Não mostra tua ignorância, já saiu no Globo todo dia. Não, tá aí. Bota tá aí. outro A mediadora não fala do seu Vitorino. Tu sabe por quê? Conta a mim. Tu sabe por quê? Porque tu chama a atenção de uma coisa que ninguém viu. Mas isso ninguém quer ver. Já encheram o saco desse Gilmar Mendes. E todo dia Gilmar Mendes não acontece nada. Tu tá ruim de teu QI hoje, porque tu tá misturando o Gilmar Mendes com o que o Gustavo Vitorino disse e eu não falei. O Vitorino deveria sofrer uma reprimenda. Tá, ok. Acabou o teu momento de sucesso em cima de mim? Tá bom? Momento de sucesso, eu não faço momento de sucesso em cima de ninguém. Eu sou desocupa a escada, então. Desocupa a escada. Justiça que a mediadora não tem que discutir com o apresentador. Ela tem que reparar o que o outro apresentador ofendeu. Eu acho que o apresentador também não tem que brigar com a mediadora e não ofender eu. É não me ofender. Não estou ofendendo o mediador. Olha o português. Eu acho que, então, eu vou ter que mediar o Vitorino, que está me queimando. Faz isso. Me queimando todo dia. Eu quieto, silencioso aqui, sendo querido. E eu noto que o senhor está muito sentido. Digo, mas eu fico magoado mesmo. Eu já noto. O senhor quer um lenço? O senhor quer um lenço? Magoado mesmo. Arruma um lenço para ele. Como é que eu chamo ele, doutor Vitorino? O grande Vitorino. Ele vai dar carona hoje? Não é questão da carona, é questão do jeito que ele falou da minha pessoa. Quer dizer que eu afundo a cadeira. Quer dizer, então, isso aí chamou não é legal. Mas engraçado, ele falou ontem e tu achou tão bonitinho. Mas hoje ele falou de uma forma genética. É o dia que tu não quer confusão. Mas ele falou de uma forma genética rude. Falou dos glúteos. Terminou de Cantofani? Não, terminei. Não, tem mais 2 minutos. Tu pode falar mais, se quiser. Achei interessante. Não? Não, porque total, né? O que mais tu quer do programa agora? Vamos ver, o que a gente pode fazer agora? Pudim. O que a gente pode fazer do programa? Não diz. Não, pergunta pro Vitorino. Não, mas o seu problema é com o Vitorino ou é com o programa? O Vitorino destrói a minha imagem todo dia aqui. E tu sabe por quê?
que tu dá corda para ele. Porque tu destrói a dele, ele te responde. Eu destruí. Se tu ignorares... Eu sou elogiando. Eu acabei de ignorar o que ele disse. Mas aí é que tu usa ele de escada, às vezes ele te usa de escada. Isso é um problema entre A e B aí, ó. C tá fora. Vamos Apareceu uma fábrica nos Estados Unidos, na Califórnia, e que está vendendo robôs sexuais. Robôs sexuais. O robô está custando, robôs sexuais, custa $8 mil sob encomenda, essa fábrica, né? Chama-se Real Doll, o nome da fábrica. São vendidas com esse nome, né? Dependendo do nível de personalidade. Há também versões masculinas, são os chamados robôs sexuais que estão fazendo grande sucesso. O cidadão criou essa fábrica e agora está vendendo para o mundo inteiro, diz que tem encomendas de grande parte do mundo querendo esses robôs sexuais. Que carência dessas Tem um amigo pessoas, aqui que mandou uma mensagem dizendo, pô, esses robôs lembram a mulher dele. Mas que rapidez, mandaram a mensagem. Olha... Não, inclusive, com a mesma rapidez, foi tão rápido, passou tanto que nós chegamos ao final do nosso programa. Foi espiritual. Vamos ficando por aqui no programa de hoje, né? Amanhã a gente volta mais refrescado, com outra roupa, já tomou banho, mudamos o cabelo, né? Logo depois do Jornal da Pampa. Um beijo pra vocês, tenham todos bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.